Krishna diz: sou o único desfrutador de toda a ação. A dura realidade é que devoção não é algo barato. O serviço devocional puro, Shuddha Bhakti, está acima de Mukti, a liberação. Acima do plano negativo da liberação, do lado positivo. Ele é o único Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da terra da dedicação. Devemos tentar obter um visto de entrada para lá. Lá, a doce vontade dele é a única lei. É muito fácil pronunciar a palavra absoluto. Mas se for para penetrarmos o significado da palavra, então deverá ser reconhecido que a doce vontade dele é o todo de tudo. Para conseguir um visto para o mundo da realidade, devemos reconhecer isso. E isto é especialmente verdade em Goloka, onde se exige rendição completa. Em Vaikunta, há alguma consideração quanto à justiça. Para aqueles que estão ingressando lá, é permitido algum tipo de clemência. Porém, Goloka é muito rígida. Naquela região, exige-se rendição completa. Caso contrário, a atmosfera lá é muito livre. Depois que a pessoa foi testada e os superiores ficaram satisfeitos de ver que a alma que ali chegou está totalmente sacrificada, então ganha-se a confiança deles. E quando é visto que estamos plenamente rendidos, há total liberdade. Pode-se fazer qualquer coisa. Esse aqui já tínhamos lido, mas não há problema. Vamos para o próximo. Batendo em Krishna. E a liberdade lá é tão grande que a mãe de Krishna, Yashoda, está batendo nele. Se indagarmos profundamente aonde Yashoda está se apoiando, chegaremos ao plano do morrer para viver. Yashoda pode abraçar a morte milhões de vezes para remover uma gota de suor da testa de seu filho. Ela tem tanta afeição por Krishna que está pronta a morrer 1.000.000 de vezes em vez de encontrar suor do trabalho na testa dele. E essa consciência se encontra por trás de tudo que ela faz. É por isso que ela tem tanta independência, ao ponto de poder bater nele. É assim a brincadeira do absoluto. Se tivermos um vislumbre da infinita amplitude e profundidade do absoluto, como poderemos valorizar qualquer coisa por aqui? Os Himalaias podem ser muito grandes para nosso padrão. Porém, para o padrão do infinito, os Himalaias são tão pequenos que sequer podem ser vistos. Este mundo é completamente relativo. Não devemos permitir que qualquer evento daqui nos intimide. Devemos seguir adiante em nossa marcha rumo à verdade. Poderemos falhar a qualquer momento, em qualquer lugar, não importa. Essa poderá ser a vontade de nosso Mestre. Ainda assim, não temos outra alternativa senão esforçarmos-nos para obter a misericórdia dele, a sua graça. Esta é nossa posição natural. Até constitucionalmente, não há possibilidade de se viver separado dele. Se, em ignorância, às vezes pensamos ser possível viver separados dele, isso é apenas insanidade temporária. Tentar fazer isto é apenas criar mais perturbação, encobrir-se de ignorância. Então, como o Srila Siddhartha Maharaj começa a falar aqui, mãe Yashoda, mãe de Krishna, ela bate nele. Como uma mãe bate no filho quando o filho faz alguma arte, às vezes. Então, mas ela não sabe que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ela não sabe que o seu filho é Deus. E quem que encobre isso? Yoga Maya. Nós estamos na Terra, existe Mahamaya. Lá no mundo transcendental existe Yoga Maya.
ela encobre todos os associados de Krishna, de Goloka Vrindavana, ela encobre eles com uma ilusão para que não saibam que Krishna é Krishna. Ninguém de Goloka Vrindavana sabe que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Senão, como é que teria brincadeira? Um relacionamento de amizade, por exemplo. Como você ia brincar com Deus? Qualquer coisa que você fizesse com Ele. Se fosse brincar jogando futebol, como o Srila Govinda Maharaj fala, você ia deixar Krishna driblar todo mundo. Você ia deixar ele fazer o gol. Se você fosse brincar de qualquer coisa, sabendo que ele é Deus, deixaria ele sempre ganhar. E ele não quer isso. Então, por isso que ninguém em Goloka Vrindavana, que é o lugar mais elevado do mundo transcendental, ninguém sabe que ele é Deus. A mãe dele não sabe que ele é Deus. Senão ela não bateria em Deus. Ninguém lá sabe que ele é Deus. Então, lá é o local mais livre, como foi dito. Por quê? Para chegar lá tem que ter muito sacrifício, muito sacrifício. Somente uma alma muito, muito elevada chegará em Goloka Vrindavana. E as que estão lá, claro, são muito elevadas. E as golpes são as mais elevadas, as manjaris. Mas Srila Siddhar Maharaj fala, podemos chegar a ser uma golpe, podemos chegar a ser uma manjari. Só depende de nós, da nossa busca sincera por Deus, através do Guru fidedigno, nos orientando, e se nós tivermos sinceridade de buscar Deus puramente, sem querer nada em troca, poderemos chegar nesse plano de Goloka Vrindavana e até ser uma golpe e uma manjari. Não podemos fazer sarradismo, imitação aqui, acharmos que somos golpe, que somos manjari, que temos um relacionamento de amizade com Deus. Isso é sarradja, imitador, isso é muito perigoso. Mas podemos almejar isso, podemos ter esse foco, falar eu quero, mas não adianta querer. Temos que fazer para ter isso, temos que ter sacrifício para chegar nesse plano. Não só em Goloka Vrindavana, para chegar no mundo transcendental, mesmo num relacionamento de neutralidade, Shantarasa, ou servidão, Dasyarasa, com o Sr. Narayana, é extremamente difícil, porque é dito que quando nós recebemos a iniciação de um guru fidedigno, recebemos o passaporte, mas temos que ter o visto para entrar lá. Uma vez Srila Govinda Maharaj falou para os devotos, eu gostaria de levar todos para lá, mas se eu levar, Krishna não aceitará, porque não estamos preparados. Ninguém aqui do mundo material está preparado para ir para lá. Quando estiver, Krishna nos levará. Enquanto isso, estaremos aqui. Quando tivermos amor puro por Deus, Deus nos levará para lá. Porque se formos para lá agora, com o nível de consciência que temos, vamos querer desfrutar. Vamos querer tirar uma casquinha do desfrute. Enquanto tivermos com uma gota de sentimento de desfrute, Srila Maharaj fala, uma gota de sentimento de desfrute, não chegaremos lá. Para termos amor puro por Deus, não podemos querer nada para nós. Como foi dito no livro que lemos, né, de Srila Siddhar Maharaj, na segunda-feira lemos o início desse capítulo 2. Se você servir Deus querendo algo em troca, pensando em Goloka Vrindavana, pensando em ter amor puro por Ele, já não é o serviço mais puro, não é Shuddha Bhakti.
Shuddha Bhakti é servir Deus sem querer nada em troca. Não faz mal se estamos aqui na Terra, se estamos no plano infernal, se estamos no plano celestial, onde estivermos. O servir Deus tem que ser sem nenhum interesse. Mas é difícil chegar em Shuddha Bhakti. Claro, estamos misturando com Karma, Misra Bhakti. Ainda queremos o desfrute material. Como eu falei, a pessoa vai cozinhar o que ela gosta de comer e aí oferece para Krishna. Mas ela não está preocupada em agradar Krishna. Ela está preocupada em comer aquilo, aí ela fala, não, mas eu tenho que oferecer para Krishna, porque esse é o processo da Bhakti Yoga. Mas ela vai oferecer o que ela gosta. Então, é um serviço devocional? Sim, claro, mas é o início. Existe algo mais elevado do que isso. E o mais elevado do que isso é fazer sem querer em troca. Fazer sem pensar em si mesmo. Krishna gosta de quê? Krishna gosta de arroz doce, de iogurte, então vamos oferecer para ele. Ah, mas eu não gosto de iogurte. Mas não importa, Krishna gosta. Você não está oferecendo para você. Você está oferecendo para Krishna. Temos que ter essa concepção. Mahaprabhu, quando veio há 535 anos atrás aqui para a Terra, a última vez, ele tocava kartal e mirdanga. Ele não, os associados. Tocavam kartal e mirdanga. Foram os instrumentos que ele escolheu. Já existiam vários instrumentos na época, mas com os devotos, eles tocavam kartal e mirdanga. Então, não vamos querer colocar violão, não vamos querer colocar guitarra, piano e outros instrumentos. Por isso que Srila Siddhar Maharaj, o nome dele é Srila Bhakti Rakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. Ele é o guardião da devoção. Então, ele fundou Sri Chaitanya Sarasvati Mati para seguirmos estritamente o que Mahaprabhu seguia, o que ele orientou. Nós não vamos colocar outras coisas porque a população quer, porque as pessoas querem. Nós vamos fazer o que Deus quer. Guardião da devoção, o fundador da nossa missão, recebeu esse nome do guru dele, de Sannyasi, Srila Bhakti Rakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. E Srila Acharya Maharaj fala no seu livro, Orientação 3, as distinções do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele fala que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati não quer agradar ninguém, somente Deus. Não vamos mudar nada para agradar ninguém. Essa é a orientação de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj agora, que é o presidente Sevaita Acharya, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Poxa, mas as pessoas gostam daquilo, vamos mudar? Não, vamos seguir o que foi orientado. Nós não vamos ser veganos. Srila Govinda Maharaj foi perguntado para ele, Gurudeva, nós vamos ser veganos? Ele falou, nunca. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati nunca será vegano, se tiver sob a orientação de Srila Acharya Maharaj. Não há desvio. Porque Krishna não é vegano. E nós oferecemos para Krishna o que ele gosta de comer. Então, não vamos mais fazer arroz doce para Krishna, para Giriraj. Não vamos mais oferecer iogurte, porque temos uma concepção errada que as vacas sofrem. A única forma dessa vaquinha que está sofrendo receber a misericórdia de Krishna, receber um mérito espiritual, é você oferecer o leite dela, o queijo dela, no altar para Krishna. É a única forma. Ela está sofrendo porque ela está cumprindo o karma dela. O animal também tem karma. Por que uma vaca nasce em Navadvipa, ordenhada manualmente por um pujari, sei lá por quem toma conta do Goshala,
e a outra vaca nasce nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, com ordenha mecânica, o dia inteiro tomando hormônio para produzir 60, 80 quilos de leite por dia, porque o leite na indústria não é litro, é quilo. Então, uma vaca nos Estados Unidos, algumas produzem 120 quilos por dia de leite. Por que ela nasceu nesse corpo de vaca e a outra vaca está lá em Navadvip, está lá na Índia? É o karma, o mérito espiritual. Então, a vaquinha que está sofrendo, com certeza, não há dúvida, ela está cumprindo o karma dela. Não adianta querermos tirar o karma dela. E a única forma de dar mérito espiritual para ela é oferecendo os produtos dela para Deus. Então, por isso, Srila Govinda Maharaj falou, nós nunca seremos veganos. Essa é a concepção correta. Não temos que ter a concepção material. Temos que ter a concepção de Krishna, a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é usar tudo para Deus. Deus criou a vaquinha porque ele gosta do leite. Ele não aceita carne. Nós não comemos carne porque Krishna não aceita carne no altar. De forma alguma, nem ovo, nem o tipo de carne, peixe. Então nós temos que comer o que Krishna come, o que é oferecido no altar. Temos que oferecer para o nosso Guru o que Krishna come. E não pensar em nós mesmos. Temos que pensar sempre em Krishna, servir Krishna. Enquanto estivermos pensando em nós, continuaremos no ciclo do nascimento, envelhecimento, doença e morte. E aí iremos para outro corpo, e para outro corpo, e para outro corpo. Enquanto não tivermos a consciência correta e servirmos, não adianta só ter a consciência e não servir. O serviço é a coisa mais importante que tem. E o serviço traz gosto pelo serviço. Srila Siddhartha Maharaj fala no seu livro Orientação Afetuosa que mais importante do que a consciência, mais elevado do que a consciência de Krishna é a Ananda, é o êxtase, a bem-aventurança, é mais elevado do que a consciência. Mas não tem como chegar em Ananda sem a consciência de Krishna. Alguém tem alguma pergunta? Vamos continuar a leitura. Batendo em Krishna. E a liberdade. Enquanto permanecermos ignorantes, poderemos nos interessar por muitas coisas que não têm valor. Mas, na verdade, é como num jogo. Tantos participantes estão jogando. Um tem de ganhar e o outro ser derrotado. Mas somos informados de que devemos aceitar a vitória ou a derrota no humor de um jogador. E tudo é uma brincadeira de Krishna. Ele está brincando com seu lila. Quando pensamos que algo se constitui numa grande perda ou ganho, não estamos vendo o lila do Senhor. Então, estamos fora do fluxo divino. Não estamos em harmonia com o fluir do lila. Nisso, nos parece que a realidade não é o lila dele, e achamos alguma outra razão de ser. Vemos alguns outros objetos, concebemos interesses relativos e nos encontramos com perdas e ganhos, vitória e derrota, e tantos outros conceitos equivocados. Mas tudo é seu lila, e isso é nirguna, sem erro. Naquele plano, tudo está correto, tudo é perfeito. Cada polegada de movimento lá é totalmente perfeita. Tudo é o passatempo de Krishna. Então, como ele disse no início, Srila Siddhartha Maharaj, nós temos que ser equânimes. No Bhagavad Gita, Krishna fala o tempo todo isso para Arjuna.
Temos que ser equânimes, porque tudo é um lila de Krishna. Tanto a dificuldade como a alegria, a tristeza como a alegria, temos que enfrentar da mesma forma. O frio e o calor, tudo, temos que ser equânimes. Mas como que vamos ser equânimes? É muito difícil. Quem que está no estágio de alguém vir lhe criticar, você tratar a pessoa, e não só o tratamento, mas o que você está pensando, porque às vezes fingimos, somos falsos, fingimos, a pessoa nos maltrata ou nos agrada, agimos da mesma forma, mas por fingimento. Quem consegue fazer isso no seu interior, na sua mente, você tratar igual quem lhe critica, quem lhe prejudica, e tratar igual quem lhe favorece, quem lhe elogia. Por que que temos que ser equânime? Porque os dois são bons para nós. Tanto aquela pessoa que nós erroneamente achamos que está nos prejudicando, ele não está nos prejudicando. Da mesma forma, aquele que está lhe ajudando, tudo é o melhor para nós, porque tudo pertence ao nosso karma, aquele que te ajuda e aquele que te atrapalha. E o karma é a melhor coisa para nós, porque o karma é a forma de pagar a dívida que temos. Cometemos algo errado ou algo bom, estamos pagando essa dívida. Estamos tendo o fruto da ação anterior. Tanto a ação ruim como a ação boa. A ação boa também tem que ser cumprida no mundo material. Foi perguntado para Srila Govinda Maharaj, uma vez numa aula, isso quem contou foi quem estava lá com ele. Escutou pessoalmente de Srila Govinda Maharaj. E é uma pessoa confiável. Então, por isso que eu estou contando. E foi perguntado para Srila Govinda Maharaj, onde estaria Madre Teresa de Calcutá? Acho que todo mundo já ouviu falar dela. Ela fez a caridade, o bem material para todos a vida toda. O bem temporário. E aí Srila Govinda Maharaj respondeu, ela está no mundo material cumprindo o karma bom. Porque ela ganhou muito karma bom. E somente o mundo material é propício a cumprir karma bom ou karma ruim. O karma é cumprido no mundo material. O karma não vai ser cumprido em Brahmajyoti, Nirvana. O karma não vai ser cumprido no mundo transcendental. O único lugar que se cumpre o karma, que colhemos o fruto do que fizemos, é no mundo material. Pode ser no plano celestial, pode ser na terra ou pode ser nos planos infernais. Mas a resposta de Gurudeva foi clara. Ela reencarnou no mundo material para cumprir o karma bom. Então, essa é a consciência de Krishna. Temos que gradativamente fazer o serviço devocional, aumentando o serviço devocional, para começarmos a receber a Minaya. O que é a Minaya? A Minaya é a verdade que descende, sem passar pelo ser humano. A Minaya descende por Deus mesmo, pelos seus associados e agora pelos gurus da sucessão discipular que estão no altar. Guru Parampara. Por isso que o guru não é uma pessoa desse mundo. O guru não é um ser humano normal. Uma das ofensas ao santo nome, ao Mahamantra Hare Krishna, é achar que o guru é um ser humano normal como nós. É uma alma normal. Não, ele não é uma alma normal. Um guru fidedigno não é uma alma normal. Ele veio aqui para nos instruir, para nos orientar. E é uma das ofensas ao santo nome, você achar que o guru é como você, que o guru é como todos, que a alma do guru é igual a todas as outras. Não, não é.
O guru fidedigno não tem alma igual a dos outros. E isso é uma das ofensas ao santo nome. Então temos que tomar cuidado também quando olhamos o guru com nossa mente poluída e achamos que ele é uma pessoa normal. Vamos ver se tem alguma pergunta, senão vamos continuar. Temos perguntas. A pergunta é da Mirita Didi. Dandavat Pranam, Mirita, tudo bem? Ela fala o seguinte: como é possível servir a Deus se a alma está num plano infernal? Podemos considerar a Terra um plano infernal? A Terra é um plano infernal, mas não dos piores. Existem 7 planos infernais piores que a Terra. Na verdade, a Terra está no meio. A Terra é o lugar melhor para que a alma sirva a Deus. Do plano material, claro. O melhor lugar para servir Deus é na Terra, num corpo humano. Mas é meio infernal, sim. Ainda mais em Kali Yuga, que é a era da querela, a era da desavença. Mas existem 7 planos infernais, piores que a Terra, e 7 planos celestiais, melhor que a Terra, menos sofrimento no mundo material. Como servir no plano infernal é muito difícil. Os planos infernais são muito mais difíceis de servir. Da mesma forma, não só os planos infernais, o plano celestial também é muito difícil de servir. O melhor lugar para servir Deus é na Terra. É na condição que estamos agora. O melhor corpo que poderíamos ter para servir Deus no mundo material é o que temos agora, o corpo humano. Então veja só que dádiva que temos. Só depende de nós. Estamos no melhor corpo, e não sou eu que falo isso, não são os gurus. Deus fala isso. É o melhor corpo, a melhor condição. E Kali Yuga, quando Mahaprabhu está em Kali Yuga, porque Mahaprabhu não vem em toda Kali Yuga. Mahaprabhu vem a cada 72 Kali Yugas. Veja só que afortunados que nós somos agora. Nós estamos no corpo humano, na Terra, o melhor local para servir, com o melhor corpo, e há 535 anos de Srimad Mahaprabhu. E ele vem a cada 72 Kali Yugas. Então, nós temos tudo para servir, a melhor condição que temos para servir, e temos os gurus genuínos. Sri Chaitanya Sarasvati Mati tem gurus genuínos. É difícil servir? Temos que servir Deus através do guru. Não há outra forma. No plano infernal é muito difícil, no plano celestial é muito difícil. Por quê? Porque no plano infernal você está sofrendo o tempo todo. Muito sofrimento. No plano celestial você não tem nenhum sofrimento. Mas o sofrimento é um dos motivos pelo qual a alma busca Deus. Até os semideuses, veja só, Srila Siddhar Maharaj fala isso. Até os semideuses queriam ter um corpo humano. Os semideuses, que são 33 milhões de semideuses. Então, o Senhor Shiva, Ganesha, o Senhor Brahma, Kali, Durga, todos os semideuses queriam ter um corpo humano, como nós temos. Mas aí que está, existem 400 milhões, não, desculpa, 8 milhões, 400 mil espécies humanas. Existem 8 milhões e 400 mil espécies no mundo material, na Terra, e 400 mil espécies humanas.
Qual espécie humana nós somos? Não sei. Mas existem 400 mil. Então, os semideuses queriam ser, eu não sei qual delas eles queriam ser, mas eles queriam ser um ser humano. Nós estamos na melhor posição para servir Deus. Temos a sucessão discipular genuína, Arupa Nuga Sampradaya. Estamos na linha de Rupa Goswami. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati não tem desvio. Não tem desvio da linha de Rupa Goswami. Então veja só, temos tudo. Só falta a nossa vontade. Só falta a Lolian. Lolian quer dizer vontade. E como que a vontade vem? Srila Acharya Maharaj fala, como que vem a vontade? Temos um pouquinho de fé, mas não temos vontade. Como que vem a vontade? Sadhu Sangha, associação com devotos. A única forma de vir à vontade é a associação com devotos que praticam a vida devocional. Se você quiser praticar algo, você tem que andar com quem pratica aquilo. Agora estamos na quarentena, não é possível associação presencialmente, mas estamos todas as noites online. É associação? Sim, claro. Participamos do Arati, eu faço Arati, vocês cantam aí na sua casa. Fazemos o Parikrama Tulasi, eu faço presencialmente, vocês fazem em pensamento, também tem o significado, também é válido. Cantamos juntos as canções, o Vandana. Escutamos a aula de Srila Sridhar Maharaj agora, lendo o seu livro. O Jai Duani, eu falo Ki, vocês falam Jai aí. Isso é Sadhu Sangha. E somente através disso teremos vontade de praticar. Se ficarmos sozinhos, é muito difícil a pessoa que fica sozinha, reclusa e pratica a vida devocional corretamente. Mesmo que ela pratique, não é corretamente. Por quê? Porque o Yuga Dharma, o Dharma dessa era, a religião dessa era de Kali Yuga, isso quem falou foi Mahaprabhu. O Yuga Dharma é o canto congregacional, não é o canto sozinho. Então a forma correta de praticar é o canto congregacional. E para cantarmos congregacionalmente, temos que ter associação com devotos, online ou presencialmente. Não há como cantar sozinho. O caminho é individual, mas a prática da Bhakti Yoga é coletiva. A prática é coletiva. Então temos que ter essa concepção. Amaldiçoo você. Certa vez, após a batalha de Kurukshetra, o Brahmani veio até Krishna e disse: Krishna, eu amaldiçoo você. Krishna disse: Por que, meu querido Brahmani, você deseja amaldiçoar-me? O Tanka respondeu: Porque você é a causa de todos os desastres de Kurukshetra. Por sua causa, tantas viúvas e órfãos estão chorando em sofrimento. A dor deles não tem limite, e você é a causa. Krishna respondeu: Pode até ser que você tenha acumulado algum poder através de suas penitências em Sattva-guna, mas tudo isso acabará quando me amaldiçoar. Isso não produzirá qualquer efeito sobre mim, pois estou situado no plano Nirguna. Esta é a natureza do plano Nirguna. É sem causa e não pode ser impedido. É irresistível. A onda do plano mais fundamental é Bhakti, devoção, onde tudo segue a doce vontade do centro, Nirguna. Esse Guna. O plano Nirguna, Nir quer dizer nada, Guna quer dizer plano, modo. Então, é sem modo material. Krishna não está sujeito às leis materiais. As deidades não estão sujeitas às leis materiais. Por isso que no dia de Ekadashi, a deidade temos que oferecer arroz, oferecer dal,
oferecer grãos para a deidade. A deidade não precisa fazer Ekadashi. A deidade não precisa fazer nada das leis materiais. Nirguna. Existe Sataguna, Tamaguna e Rajaguna. Nós estamos sujeitos a esses três modos materiais o tempo todo. Nós oscilamos entre os três durante o dia. Uns são mais Sataguna, mais bondosos, outros mais Rajaguna, mais no modo da paixão, mais desfrutadores, e outros são mais no modo da ignorância. Mas todos nós temos os três modos presentes. Mas Krishna não está sujeito a isso. Então, o Brahmani, amaldiçoando ele, tanto faz para Krishna. Mas o Brahmani vai cumprir isso. Por mais penitência que ele tenha feito, como Krishna falou em Sataguna, onde o ser humano vive 100 mil anos, por mais que ele fez, ele perde tudo se ele amaldiçoar Krishna. Por isso que temos que tomar cuidado com o que falamos e com o que pensamos e com o que fazemos com o nosso corpo. Principalmente com devotos, mas com todos, porque todos têm Krishna dentro de si. Todos têm Paramatma, Krishna na forma de Paramatma dentro de si. Então temos que tomar cuidado com o que falamos, com o que pensamos e com a ação que fazemos, corpórea. Guna. Esse fluxo divino não tem causa e nunca conseguiremos nos opor a ele. Devemos tentar nos apoiar naquele plano. Bhakti é nirguna, situa-se além da influência da natureza material, é sem causa. Esse fluxo divino continua eternamente. Bhakti nunca poderá ser impedida por ninguém, é irresistível. Essa é a natureza do fluxo da devoção. Qualquer pessoa que se situar em consonância e harmonia com esse fluxo descobrirá a mesma coisa. Esse fluxo nunca pode ser impedido e nem teremos êxito em nos opor a ele. Essa é a natureza de Bhakti, segundo Srimad Bhagavatam. Bhakti é a função mais elevada da alma, Parodharma. Nosso dever aqui tem de ser sua origem no plano de Bhakti. Temos de ser capazes de perceber, capturar e utilizar esse fluxo. Devemos dançar nas ondas desse fluxo. O dever mais elevado será a submissão ao poder invisível, indetectável, causal, sem causa, ordem ou motivo. É automático, eterno, e nenhuma força se lhe pode opor. E só então encontraremos a maior satisfação de nossa alma. Sentiremos verdadeira satisfação apenas ao entrarmos em contato com aquela onda harmoniosa mais fundamental. Nisso, poderemos sentir o mais alto êxtase. Isso é Bhakti. Portanto, quaisquer obstáculos que tivermos de transpor para chegarmos a uma ideia de vida tão grandiosa serão apenas pequenas perdas e ganhos, vitórias e derrotas. Não devemos permitir que estes perturbem nossa marcha rumo à verdade. Bhakti é superior a tudo. A coisa mais elevada que a alma pode fazer, que nós podemos fazer, porque nossa alma, né? Nossa alma não, nós somos a alma. A alma está envolta no corpo material. Então, o que podemos fazer de mais elevado? Bhakti, devoção a Deus. Todo o resto é inferior. Jnana, conhecimento é inferior. Ação é inferior. Mesmo ação sem querer nada em troca. Karma Yoga é muito inferior a Bhakti. Tudo é inferior a Bhakti. Dhyana Yoga, Yoga mística, tudo
Qualquer tipo de yoga é inferior a Bhakti. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. A Bhakti é suprema, devoção a ele é suprema. É supremo. Por isso que quando fazemos qualquer serviço para alguém, não estando regando a raiz, mas regando as folhas da árvore, da planta, isso causará uma ação, causará uma reação. Essa ação causará uma reação. Quando servimos a folha, regamos a folha da árvore, da planta, teremos uma reação por isso. Por quê? Porque isso está no modo da bondade, Sattva Guna. Quando fazemos algo no modo da bondade, Sattva Guna, somos bondosos com as pessoas, isso trará karma bom, trará um resultado de karma. E o karma bom também vai trazer você para o mundo material. Se você fizer uma ação no modo da ignorância, você prejudicar alguém, você bater em alguém, você prejudicar de qualquer forma alguém, isso trará uma reação ruim, karma ruim. Então, qualquer coisa que você faça no modo material ou no modo da paixão, trará um resultado, trará karma. E quando você faz alguma ação nirguna, sem modo material, tudo que é feito para Deus sob a orientação do Guru, que o Guru orientou, é seva, serviço devocional. E o serviço devocional é nirguna. O serviço devocional não tem modo material. Por isso que quando oferecemos a comida no altar, oferecemos a comida em Sattva Guna, porque Krishna, ele honra a comida no modo da bondade. Quando a comida sai do altar, ela não está mais em nenhum modo material, nem Sattva Guna, nem Tamaguna, nem Raja Guna. Ela é prachada, é misericórdia, ela não tem mais modo material. Por isso que alguns ficam falando, algumas outras yogas, algumas pessoas ficam falando, temos que comer alimentos Sattva Guna. Não. O Bhakta quer dizer aquele que é o devoto, que está no caminho de Bhakti Yoga. O Bhakta, ele deve honrar, comer o alimento prachadam, não no modo Sattva Guna. Não interessa o modo. Tanto faz você comer em Sattva Guna, Tamaguna ou Raja Guna, se não for prachada. Tanto faz. Qualquer um dos três modos materiais vai lhe trazer karma ruim. E não só karma ruim, você pegará os 6 inimigos de quem cozinhou. Então temos que ter essa clareza da consciência de Krishna. Por isso que Srila Acharya Maharaj fala, não come em restaurante. Ah, mas eu como num restaurante que não tem cebola, não tem alho. Qual o problema de comer cebola e alho se não for prachada? Se não for prachada, tudo é problema. Com cebola, sem cebola, com alho, sem alho. Tudo é problema. Qualquer restaurante que você coma, ou vegano, ou vegetariano, que for, você estará cometendo, como diz Srila Govinda Maharaj, isso é comer pecado. Você está comendo pecado. Por quê? Porque aquele ser que morreu, aquele corpo que foi cortado para você comer, para você ter as calorias, você vai cumprir uma reação sobre isso. E a prachada não. A prachada, além de você não cometer karma, você recebe mérito espiritual, porque prachada seva é um dos 64 tipos de serviço devocional. Então, nós não somos lácteo-vegetarianos. Nós somos honradores de prachada. Nós somos comedores de prachada. O Gaudiya Vaishnavismo segue essa filosofia. Agora, a deturpação, por isso que Srila Siddhar Maharaj, ele fundou a nossa missão, para não ter nenhum desvio.
Ele é o guardião da devoção e nós temos que segui-lo através de Srilacharya Maharaj, que é o seu sucessor. Na sucessão discipular, hoje é Srilacharya Maharaj. Então, temos que segui-lo. E ele diz claramente isso, não como afora. Faça comida em casa, ofereça e leve para, se você trabalha fora, leve uma marmitinha. Não importa se alguém vai fazer bullying com você. O que importa é a sua devoção. Nada é mais importante do que a sua devoção. E provavelmente aquela pessoa que está fazendo bullying com você, ela come carne, come ovo e tudo mais. Então, não se preocupe com os outros. Não temos que ter vergonha do que fazemos. Qual o problema de falar? Eu sou Gaudiya Vaishnava, eu sou Hare Krishna. Nós não podemos ter vergonha de ser o que somos. Se temos vergonha, então devemos abandonar o caminho. Porque como que você pode ter vergonha? Se você tem uma mulher ou você tem um marido, você tem vergonha dele para apresentar para as pessoas? Isso não é correto. Se você tem um filho, você tem vergonha do teu filho? Não temos que ter vergonha de ser Hare Krishna, de sermos Gaudiya Vaishnavas. Temos que seguir os preceitos, não importa o que os outros falem. E Srilacharya Maharaj sempre fala isso. Se alguém questionar você sobre alguma coisa, você fala, é minha religião, qual o problema? Nós temos que respeitar a todos, todas as religiões, mas eles também. Mesmo que eles não nos respeitem, não faz mal se estivermos num nível elevado de devoção, como é o terceiro sloka de Shikshastakam, dar respeito e honra a todos sem querer em troca. Mesmo que a pessoa não te respeite, não faz mal, ignore. A melhor forma de tratar com pessoas assim é ignorá-los. Muito melhor do que discutir. Se você ignorar a pessoa, ela ficará muito mais sentida do que você ficar discutindo, porque ela quer a discussão. Então, como diz Srilacharya Maharaj, a briga não leva a lugar nenhum. Ou você fala, se você for ganhar, com argumentos, se não, se retire. Vamos ler mais, ainda temos tempo. Bhagavad Gita. Krishna diz a Arjuna no Bhagavad Gita: concentre-se plenamente no cumprimento de seu dever e não no resultado de seu trabalho. O resultado fica para mim. Toda a responsabilidade é minha. A avaliação superior é desse modo. Os generais dizem: marchem, adiante, sigam adiante. Vocês são meus soldados. O que eu pedir, vocês têm de fazer. Vocês poderão morrer e a vitória poderá vir depois disso. Isso não lhes diz respeito. Vocês são soldados. Muitos de vocês poderão morrer, porém o país como um todo lucrará com isso. Assim, poderão ser sacrificadas tantas vidas importantes. E como soldados, não temos direito de avaliar se ganharemos ou perderemos a longo prazo. Existem duas coisas com as quais devemos ter cuidado. Não devemos pensar que se não pudermos desfrutar dos frutos de nosso trabalho, então não haverá razão para trabalhar. Ao mesmo tempo, não devemos pensar que temos de receber alguma parte dos frutos. Lembrando disso, devemos seguir com nosso dever para Krishna. Isso é devoção, e esse é o significado do Bhagavad Gita. Então nós não temos que olhar para os frutos. Quando fazemos o serviço devocional, ainda somos ligados aos 6 inimigos, claro. Nosso ego quer o resultado. Mas se o Guru orientou para fazer o serviço, não importa. Como aqui na live, Srilacharya Maharaj falou já há bastante tempo, faça programas diários.
aberto ao público. O programa era feito diário, mas não aberto ao público. Faça programas diários abertos ao público. E agora está sendo feito. Eu já tenho, creio que, quase 3 meses com a quarentena, todos os dias. Por enquanto, não teve nenhuma interrupção, pela misericórdia de Gurudeva. Todos os dias, sem nenhuma falha, fizemos o programa completo. Então, foi a orientação do Guru, Srilacharya Maharaj. Não importa se tem 1, 2, ou 3, ou 10, ou 100 pessoas vendo. Nós queremos sempre o resultado. Nosso ego vai sempre olhar no final da aula para ver quantas pessoas assistiram, quantas pessoas curtiram, quantas curtiram com o coração, quantas curtiram com a mãozinha. No YouTube, quantas curtiram com a mãozinha para baixo. Isso é o nosso ego. Mas não importa, temos que fazer. Se tiver uma pessoa, uma alma que está se beneficiando, está ótimo. Não queremos quantidade, queremos qualidade. Claro que se tiver qualidade com quantidade, seria muito bom. Mas bom para quem? Não para nós. O resultado não pertence a nós. Krishna, Nityananda Prabhu, Gurudeva vão dar o resultado. Nós sempre queremos o resultado. Mas não depende de nós. Quando o Guru dá um serviço e você faz, não importa o resultado, é seva. Não estamos preocupados com o resultado, estamos preocupados em servir. Claro que temos que servir da melhor forma possível. Mas quantas pessoas vêm, quantas pessoas fazem, às vezes fazemos uma guirlanda e ela nem fica tão bonita. Mas se nós fizermos o máximo que nós pudermos, não há problema. O problema é quando fazemos algo e não é o nosso melhor. Krishna está vendo quando fazemos de qualquer jeito. O serviço devocional tem que ser feito da melhor forma possível. Krishna não aceita serviço com defeitos. Gurudeva aceita, mas Krishna não. Então temos que fazer sempre da melhor forma possível. É só ter vontade, força de vontade, que, como diz Srilacharya Maharaj, a prática leva à perfeição. Então temos que praticar, praticar, praticar. Ficaremos perfeitos. Perfeitos dentro do nosso limite, porque cada um tem um limite. Nunca chegaremos a ser igual ao nosso Guru, muito menos ultrapassá-lo. Não é como o mundo material, que um aluno pode ficar melhor que o professor. Nós nunca chegaremos a ser igual ao nosso Guru. Ele está anos-luz na nossa frente, um Guru fidedigno. E para que superá-lo? Foi feita uma pergunta para Srilacharya Maharaj, vamos falar sobre isso amanhã. Um devoto perguntou, então, quando que... E se a pessoa quiser largar o Guru, largar isso, largar aquilo? Aí Srilacharya Maharaj fala, para quê? Para que ficar independente? Qual o sentido de ficar independente? Se temos alguém superior para nos ensinar, por que queremos ir sozinho? É impossível ir para o mundo transcendental sozinho, sem a guia de um Guru. Estamos no oceano de Maya, da ilusão. Como queremos atravessar o oceano sozinhos? Impossível. Somente com o Guru fidedigno, que sabe o caminho. Ele vai nos orientar porque ele sabe o caminho. Então, para que ter esse sentimento de querer independência? Isso é um sentimento material errôneo. Vamos ler mais um pouquinho. Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam nos dá uma sugestão muito esperançosa para todos os estágios de vida. Culpe a si mesmo e a mais ninguém.
Mantenha seu apreço pelo Senhor, vendo tudo como graça dele. No momento presente, achamos nossas circunstâncias indesejáveis, porque não agradam a nosso gosto atual. Porém, o remédio pode nem sempre se adequar ao gosto do paciente. Ainda assim, conduz à saúde. Este verso é o tipo mais elevado de regulação dada no Shastra. Se puderem seguir esta lei, Então nós temos que culpar sempre a si mesmo. Quem é o culpado pelas adversidades que estamos passando? Nós. Não adianta culpar ninguém. Nós somos o único culpado de estarmos passando pelo que passamos, dificuldade ou alegria. Plantamos, agora estamos colhendo. Mas sempre queremos empurrar para os outros. Isso é um defeito muito grande que todos nós temos. Empurrar a culpa para o outro. Culpar o governo, culpar a família, culpar isso, culpar aquilo. O pai, a mãe, o irmão, a mulher, o marido, o filho. Todo mundo tem culpa, menos nós. Mas o ambiente é perfeito. O tempo todo, os nossos gurus, as escrituras, Deus, Ele fala. O ambiente é perfeito. Onde vivemos é perfeito para nós. Deus está dando a misericórdia, a graça dEle. A dificuldade nossa é a graça de Deus. É difícil compreendermos isso. Por quê? Porque não temos a concepção correta. Não temos a consciência de Deus. Temos a consciência material. E Srila Siddhar Maharaj fala, a consciência material é a consciência animal. A consciência material é a consciência animal. Então, a consciência animal, sempre o outro é culpado. Nós nunca somos culpados. Se eu sou doente, eu sou culpado por isso. Não só na vida anterior, mas nessa também, porque comi besteira, fiz alguma coisa, às vezes não, mas às vezes sim. Então, nós somos culpados de tudo. Se tem qualquer coisa, qualquer diversidade, nós fizemos algo e agora estamos pagando. Mas não é, o pagamento não é algo ruim. Temos que encarar como a misericórdia de Deus. Quando nós temos uma dívida, acho que todo mundo já fez alguma dívida financeira na vida. Quando pagamos, terminamos o último mês, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz às vezes que eu fiquei endividado e que eu paguei a última prestação. É um alívio que sai das nossas costas. Temos uma carga grande quando a pessoa compra uma casa, vamos dar um exemplo extremo, 30 anos pagando a casa, mês a mês. Quando ela vai pagar a última prestação, nossa, ela fica feliz. Por quê? Porque ela conseguiu. Ela não está vendo o sacrifício que ela fez para pagar. Ela está feliz porque ela conseguiu. E nós temos que encarar da mesma forma. Quando Krishna dá diversidade, é uma dívida a menos que temos. A Covid-19 agora, quem está mal, quem passou mal, enfim, qualquer coisa que a pessoa teve de prejuízo financeiro, de saúde, ou morreu um parente, qualquer coisa, é o melhor para nós, o ambiente é perfeito. É uma dívida a menos que vamos ter. Quando acabar a Covid-19, todo ser humano vai ter uma dívida a menos, um karma a menos, porque foi cumprido. Mas daqui a um tempo vem outro problema, vem outra miséria material. Não adianta achar que as misérias materiais vão acabar. Sempre vão ter as 3 misérias materiais. Umas atingindo mais uma pessoa, mais a outra, mas sempre vão ter. Quais são as 3 misérias materiais? Fenômenos da natureza, terremoto, maremoto, tsunami, um raio que cai. Fenômenos da natureza. O outro, doença física ou mental.
que basicamente pega quase todos. E a outra, agentes externos. Outras almas nos estão prejudicando. Como agora a Covid-19 é um vírus, é uma outra alma, porque o vírus também tem alma. Quer dizer, não é que o vírus tem alma, a alma está aquela alma está no vírus. Então são 3 misérias materiais. Não vamos sair delas enquanto estivermos no mundo material. Sempre teremos elas. Mais ou menos, cada um de acordo com o seu karma. Então a concepção correta é essa. Tudo que Deus dá é melhor para nós. O ambiente é perfeito, sempre perfeito. Por mais adversidade, o ambiente é perfeito. E é dito também que quando a pessoa começa a avançar espiritualmente, avançar, Krishna pode acelerar o processo de queima de karma. Krishna dá uma acelerada. Aí você fala, aí a mente, né? Na verdade, a concepção material fala, poxa, mas aquela pessoa se dedica tanto à devoção, por que ele sofre tanto materialmente? Porque Krishna pode fazer isso. Ele pode queimar rápido o karma, fazer a pessoa pagar rápido o karma. Então, não tem isso de servir Deus e ficar livre do karma, não. Krishna pode não aumentar o seu karma, mas ele vai acelerar o seu pagamento. Você sofrerá mais rápido, com mais intensidade, ajuntará todo o seu karma para quê? Para pagar logo essa dívida. Porque não temos como ir para o mundo transcendental com dívida. Não existe essa possibilidade. Por isso que Krishna, a pessoa que se rende totalmente a ele, o Sharanagati, pode ser no último segundo de vida. Se a pessoa se entregou a ele em Sharanagati, ele retira todo o karma anterior, das vidas anteriores, dessa vida. A pessoa fica zerada de karma. Somente nessa condição, a entrega total a Deus. Então não tem a ver a gente servir Krishna e achar que nosso problema material vai se solucionar. Isso é uma concepção errada. É uma concepção mundana. Não a consciência de Krishna, a consciência de Deus. Vamos só terminar isso aqui, eu acho que tem mais uma pergunta. Então, dentro em breve, terão uma posição. Devemos ter muito cuidado de não culpar as circunstâncias, mas de apreciar Krishna por trás de tudo. Krishna é meu melhor amigo. Ele se encontra por trás de tudo. Tudo está passando pelo olhar atento dele. Portanto, não pode haver defeito ali. Mesmo Srimati Radharani diz, ele não tem culpa. Esta longa separação de Krishna é o resultado de meu destino. Ele não deve ser culpado por isso. Embora externamente todos admitissem que ele havia deixado as golpes cruelmente, Radharani não está preparada para culpar Krishna. Não se encontra nenhum mal nele, pensa ela. Deve haver algo de errado em mim que ocasionou esta situação desafortunada. A competição entre os grupos de gopis a serviço de Krishna também é harmonizada deste modo por Radharani. Krishnadasa Kaviraj Goswami explicou esse ponto muito importante. Segundo ele, não é que Radharani não goste que outro grupo sirva a Krishna em competição com ela, mas ela sente que eles não conseguem satisfazer Krishna tanto quanto ela consegue. E isso deve ser visto cuidadosamente. Ela sabe que as outras não conseguem proporcionar a devida satisfação a Krishna. Então, ela não pode apreciar que tentem tomar o lugar dela. É essa sua contenda. Ela pensa, se pudessem servir bem a Krishna e satisfazê-lo plenamente, eu não reclamaria, mas não o conseguem. E ainda assim, de modo agressivo chegam para servir, não posso tolerar isso. Porque Srimati Radharani tem essa concepção. Claro, é a alma mais elevada.
Não existe nenhuma alma mais elevada do que ela. E ela é a potência de Deus. Ela é Deus não é Krishna, Deus é o casal divino. Mas aquele termo Achincha Beda Beda é inconcebível. Ela é Krishna, ela é Deus e ao mesmo tempo ela é a melhor serva. Então, quando tem o grupo opositor, Chandravali, enfim, não é que ela não quer que a outra sirva a Krishna, é porque ela serve melhor. Isso não é falso ego. Ela é a melhor servidora de Krishna. Então, temos que sempre pensar que quem tem que servir é a melhor pessoa. Se a pessoa tem alguém que toca bem mridanga, toca melhor que você tem que colocar, não tem que ficar bravo que a pessoa está tocando mridanga, porque você queria tocar. Porque temos que sempre ter o melhor fazendo serviço para Deus. Não importa o nosso ego. Nosso ego não importa, tem que sempre o melhor devoto servir naquele que ele é melhor. Colocar cada um no seu melhor serviço. Isso é a concepção de Shrimati Radharani. Ela não fica nervosa que a outra quer servir. É que ela sabe que a outra não vai servir. Deus não vai agradar ele, Krishna, tanto quanto ela agrada. O serviço dela é perfeito. E ele gosta mais do serviço dela. Essa é a concepção correta. E como estava sendo falado antes, o ambiente é perfeito. Krishna, ele sabe tudo. Guru Maharaj falou isso agora há pouco, foi lido. Krishna sabe de tudo. Se ele coloca um obstáculo na nossa vida, qualquer que for, não temos que orar para tirar o obstáculo. Isso é uma concepção material, uma concepção errada. Temos que ficar felizes com os obstáculos. Por quê? Porque estamos pagando o que fizemos de errado. É difícil ter essa compreensão, claro, porque nós temos a consciência material ainda. Estamos engatinhando na consciência de Krishna. Mas a consciência de Krishna não é orar, pedir, rezar para tirar as dificuldades. Krishna sabe a dificuldade que nós temos. Ele está nos dando aquela dificuldade para limpar nossa alma, para a nossa evolução espiritual. Por que pedimos para tirar a evolução espiritual? 99,9999% da população pede isso. Porque a concepção errada não é a consciência de Deus. Quando demos a aula de Tulasi, na verdade nós lemos a aula de 4 grandes almas, 4 gurus fidedignos, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Os 4, pegamos trecho das aulas deles e fizemos 2 aulas sobre Tulasi Devi. E lá é dito que uma das canções de Tulasi Devi fala que fazer o parikrama em Tulasi Devi, cantar para ela, nos liberta do karma. E aí, os devotos, os sadhus, os santos, eles não cantam essa parte. De olhar para a Tulasi, nos libertamos de algumas coisas, de tocá-la. Mas os devotos, os sadhus, os santos, não cantam essa parte, porque eles não querem que Krishna tire isso deles. Porque a melhor forma de nós evoluirmos espiritualmente é aceitar o que Krishna está nos dando, não importa que seja a dificuldade. Mas é uma concepção que poucos conseguem compreender. Por quê? Porque temos a consciência material. Mas a consciência de Deus é essa. Um devoto puro, foi perguntado outro dia se a alma sofre. Um devoto puro, não importa o que ele esteja enfrentando de saúde, de doença, de qualquer coisa, ele está sempre feliz, ele está em êxtase. Por quê? Porque ele é um devoto puro de Deus.
Todo o resto é temporário, é material. Foi falado outro dia que Sanatana Goswami, no desaparecimento dele, domingo retrasado, Sanatana Goswami pegou uma doença de pele e aí ele tinha um odor muito forte na pele, porque ele estava com infecção de pele, pus na pele, e Mahaprabhu chegou para abraçá-lo, e ele pensou em se matar, não porque ele estava com a doença, mas porque Mahaprabhu ia fazer isso com ele. Ele pensou em se jogar embaixo da roda da carruagem do Senhor Jagannatha, e Mahaprabhu abraçou ele, e as feridas sararam na hora. Sanatana Goswami não estava preocupado que ele estava com ferida no corpo e com mau cheiro. Por quê? Porque ele estava em êxtase servindo Deus. Então tudo é consciência. A alma não sofre. Quem sofre é a mente. A mente faz com que nós fiquemos sofrendo. A nossa mente. O nível de consciência, então temos que ter a consciência que qualquer adversidade que venha de saúde, de dinheiro, a Covid-19, eu tenho um monte de conhecidos que às vezes ligam para mim, porque eu não tenho dinheiro, eu não estou pagando aluguel, eu isso, eu aquilo. Tudo é perfeito para ele. A dificuldade é perfeita para cada um. Se a pessoa está sem dinheiro para comer, é o perfeito para ela. Mas a consciência errada vai fazer com que nós achemos que não. E aí fica pedindo para tirar, aliviar aquilo da pessoa. Vamos ver se tem alguma pergunta. Paramos então no trecho. Vamos começar amanhã o capítulo 2, a parte 11. Pergunta da Amrita Didi. Quando abandonamos o corpo material, mesmo que tenhamos que voltar para a roda de Sansara, é possível ter misericórdia de mesmo que por um segundo estar perto de Shri Govinda Maharaj. Se você pensar nele na hora que você estiver abandonando o corpo, sim. É dito que você vai para o local de acordo com o último segundo que você está pensando na hora da morte. Tem até um caso muito famoso, eu não lembro o nome, faz tempo que eu li isso, sobre um devoto que o filho dele chamava Narayana. E na hora da morte de abandonar o corpo, ele chamou o filho, ele não chamou o Senhor Narayana. E ele teve a liberação por causa disso. Então, se você pensar... Qual a melhor coisa para você pensar na hora da morte? No seu guru. O seu guru é Shri Govinda Maharaj, é nele. Mas como que vamos pensar nele se não servimos ele a vida inteira? A chance de pensar nele na hora da morte... maior, aumenta, né, a chance, se você pensar nele o dia inteiro, se você servi-lo o dia inteiro. Não importa que ele abandonou o corpo, como vou servir ele? Ele abandonou o corpo, seguindo a instrução de quem ele deixou como sucessor. Ele deixou um sucessor. Então, se você seguir a orientação do sucessor dele, deixará ele feliz. E se você servir, quanto mais você servir, maior a chance de, no momento de abandonar o corpo, você pensar nele. Se você cantar uma Mahamantra a vida inteira, de agora para frente, pelo menos, com muitas rondas por dia, a chance de você estar cantando uma Mahamantra, pensar em Krishna na hora de abandonar o corpo, ou em Gurudeva, é muito maior. Muito grande não é, porque na hora do sofrimento é difícil você pensar em Deus, pensar no seu guru. E normalmente a pessoa na hora da morte está sofrendo.
A grande maioria das vezes. E é difícil você pensar em Deus. Quando você tiver com uma dor muito intensa, tente pensar em Krishna ou cantar uma Mahamantra. A mente não consegue. Tomara que você consiga. Mas, quanto mais praticamos na vida, Silachara Maharaj fala, não perca tempo. Pratique o máximo possível até o último dia da sua vida. Nós não sabemos quanto tempo temos de vida. Parikshit Maharaj sabia que ele tinha 7 dias de vida. E ele foi procurar um sábio. E aí Shukadeva Goswami falou o Bhagavatam para ele. Em 7 dias. Se nós descobríssemos que temos 7 dias, o que faríamos? Iríamos ler dia e noite o Srimad Bhagavatam, enfim, o Srimad Bhagavatam não, mas um livro de Gurudeva, um livro de Guru Maharaj, um livro de Acharya Maharaj, iríamos o dia inteiro cantar o Mahamantra, ou iríamos querer desfrutar esses últimos 7 dias que temos? Essa é a diferença. Então, temos que pensar em Gurudeva o tempo todo. E não só pensar, temos que servi-lo. A melhor coisa é servi-lo. Através do seu sucessor agora. Tem outra pergunta da Alessandra, a Annapurna Didi. Dandavat Prana Annapurna. O que é vida e morte? Tudo aqui é um sonho, nada é real? Vida e morte somente do corpo, a alma nunca morre. A alma nunca não existiu, quer dizer, a alma nunca foi criada. E a alma nunca deixará de existir. A alma é uma centelha de Deus. A alma é um fragmento da energia marginal de Deus. Tatasta. Nós somos Tatasta Jiva. E viemos do Tatasta Shakti, a potência de Deus marginal. Nós somos um fragmento. Isso não morre, a alma não morre. Ela sempre existirá. Mas o corpo sim. Vida e morte. Agora, é real? Sim, estamos no mundo real. Iludidos, mas é real. Foi criado, o mundo material foi criado, é real. O mundo transcendental é real. Tatasa Shakti, o Nirvana é real. Mas a alma está iludida com esse mundo. Não é que isso aqui é irreal. O ilusório não quer dizer irreal. É real. Tudo isso é real. Mas nós estamos iludidos. Queremos desfrutar. O mundo material só foi feito, só foi criado, e ele é criado pelo Senhor Brahma. Ele é mantido pelo Senhor Vishnu e ele é destruído pelo Senhor Shiva. Isso em 100 anos do Senhor Brahma. 100 anos do Senhor Brahma é um número absurdamente grande. 100 anos do Senhor Brahma. Então, vai ser destruído todo esse mundo material e o nosso corpo material. Tudo vai ser destruído e depois recriado. O mundo material também é destruído, depois é recriado. E assim vai no ciclo. E aí nos ciclos de Yuga, os 4 ciclos de Yuga. Quantas vezes nós já reencarnamos? Pelo menos 8.400.000 vezes. Pelo menos. No mínimo. Mas é um mundo real, existe. Tanto existe que Krishna veio para cá várias vezes, na forma de avataras. Mahaprabhu veio há 535 anos atrás para cá. Tudo isso existe. Mas estamos iludidos na nossa percepção com o desfrute material. O mundo material só foi criado para que nós pudéssemos desfrutar dele. Mas Krishna fez ação e reação. Todo desfrute terá um karma, terá reação por isso.
Se todas as almas tivessem escolhido na hora que que o Senhor Vishnu perguntou para nós, quando estávamos no Tatastha Shakti, se todas as almas tivessem escolhido servir Deus, não teria mundo material, estaríamos todos lá. E nós somos a minoria, nós somos 25% das almas que existem. Mas 25% é um número praticamente infinito, porque todo átomo tem alma. Você imagina quantos átomos tem no mundo material? É incontável. E nós somos a minoria, nós somos 1/4. Se todos nós tivéssemos escolhido servir Deus naquele momento, não ser servido, nós quisemos na época ser Deus, que todos nos sirvam. Então, viemos para o mundo material. Mas podemos sair daqui, no corpo humano, na Terra, com um guru que orienta da forma correta. Podemos sair daqui. Não é o objetivo é servir, não importa se é aqui ou no inferno, nos planos infernais ou nos planos celestiais. Mas podemos sair daqui, podemos ir para o nosso lar é o mundo transcendental. Então, no mundo transcendental não há morte. Também não há morte no Tatastha Shakti, no Nirvana. Mas lá é o mundo neutro. Existe um mundo positivo, que é o mundo transcendental, e nós estamos no mundo negativo, o mundo do sofrimento. O mundo material é o mundo do sofrimento. No Nirvana, no Tatastha Shakti, ou Brahma Jyoti, ou Brahma Loka, são sinônimos. Lá não há tristeza, mas não há felicidade. Por que não há felicidade? Porque a alma não tem consciência. Ela não tem livre-arbítrio naquele local, mas não é eterno. A alma não vai ficar eternamente lá. Ela vai ser questionada. Se nós chegarmos lá novamente, que tem algumas correntes que querem ir para lá novamente, são impersonalistas. Se chegarmos lá, algum dia vamos ser perguntados novamente. Não é esse nosso objetivo. Srila Siddhartha Maharaj fala que aquele local é o suicídio espiritual, porque perdemos a consciência. Se perdemos a consciência, como é que vamos servir Deus num lugar que não temos consciência? Mas se tivermos lá, o Senhor Vishnu vai nos questionar novamente, depois de trilhões e trilhões de anos. Você quer servir ou você quer ser servido? Se você quiser novamente ser servido, você volta para o mundo material. Então, não tem como sair da roda do Sansara sem servir. E para servir, para sair da roda do Sansara, temos que servir totalmente, Sharanagati, servir a entrega total a Deus. Não há outra forma de sairmos aqui, não há outra forma de amarmos Deus puramente, se não entrarmos em Sharanagati. Por isso que Srila Siddhartha Maharaj, ele fez um livro, o único livro que ele escreveu de próprio punho, um único livro. Todos esses que lemos agora, estamos lendo, são aulas compiladas que ele deu e foram agrupados os assuntos e feito o livro. Mas ele não escreveu esse livro, nem os outros. Ele só escreveu um livro, Sri Prapana Jivanamrita. E Srila Govinda Maharaj fala que é o único livro Bhakti Yoga puro. E nesse livro, do começo ao fim, que Srila Siddhartha Maharaj fala? A entrega total, Sharanagati, 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 o tempo todo. Não é um livro de iniciantes, porque a entrega total não é para, por enquanto não é para nós, pelo menos para mim não é. Estou muito longe disso. E eu acredito que a maioria também, porque não é fácil, Sharanagati não é fácil.
Mas temos que almejar isso. A meta última da vida é amor puro por Deus. Então temos que almejar isso.